frontal, abrindo para frente. Temos um no laríngeo, abrindo para frente. Temos um no cardíaco, abrindo para frente. Temos um no gástrico, que fica aqui no alto do estômago, abrindo para frente. E temos o genésico, abrindo para frente. Então nós temos 5 centros que têm um posicionamento frontal. E o último centro que faltou comentar é o esplênico, que pega mais ou menos nesse ponto, abrindo a 45 graus. Esse daqui é um detalhe que é muito relevante, muito. Durante muito tempo, eu poderia usar aqui uma expressão mais forte, durante quase sempre, o esplênico foi desprezado. Não pelos espíritas, pela cultura de uma forma geral. Era como se esse centro, a participação dele ou não chegava a ter uma relevância. Tanto isto é verdade, que quando a gente vê o que se atribui ao esplênico, se você pega um contexto de literaturas, você percebe que aquilo que é atinente ao esplênico, ele está distribuído em funções genésicas, em funções gástricas e em funções básicas. Se você pegar 2 autores diferentes que falem do básico, do genésico, do gástrico e do esplênico, quando você for para o esplênico, você vai dizer, o esplênico então não faz nada. Realmente não tem nenhuma importância. A gente começa a mudar os atributos do esplênico para todos os lados. Só que isto, teoricamente, é uma coisa, na prática é outra. Porque eu posso dizer que eu, cérebro, com o timo, eu posso criar a mais rica elaboração teórica para isso. E por mais convincente que ela seja, a cerebração é aqui em cima. Então é muito fácil para algumas pessoas lidar com um certo jogo no que diz respeito a teorizar. Teorizar é fácil. Para quem está no ramo, você teoriza qualquer coisa. É aquela história do contabilista. Então, vamos fechar aqui o balanço. Tá bom, o senhor quer que dê lucro ou prejuízo? Então, é mais ou menos isso. Você pergunta para um matemático, 1 mais 1, 2. Pergunta para o contabilista, 1 mais 1, o senhor quer que dê quanto? Em filosofia, em definição, também é desse jeito. Tanto que existem programas, sempre existiu, mas de vez em quando eles tomam conta da mídia, programas em que você tem o pró e o contra, ou seja, o advogado de defesa e o advogado do diabo. Então, na hora que você tem um argumento, do seu argumento ele faz um contra-argumento e você termina percebendo que você está enrascado, você não tem para onde sair. Isso é o que se chama de teoria. A prática é, tudo bem, tudo isso está muito bonito, mas vamos fazer. Não adianta você dizer, eu não aceito isso. Sim, você não aceita, é um direito seu. Uma outra expressão que a gente usa, não é porque você está de óculos de opachita preta que o sol desapareceu. Você não está vendo o sol, mas que ele está aí, ele está. Ah, mas eu não estou vendo. Sim, isso é uma verdade, você não está vendo, não quer dizer que ele não exista, ou que ele não esteja. Então, em magnetismo, com muito mais motivo, isso é muito fugidio, as pessoas brigam muito. Teve um dia que alguém me escreveu e perguntou, Jacó, me dê uma obra, foi que ela disse, uma obra séria, em que eu possa ler sobre o esplênico. Eu disse, as minhas. Era tudo que eu podia dizer. Eu ia dizer mais o quê? Porque se eu dissesse leia essa ou aquela e não falasse nada da minha, então a minha estaria qualificada e não séria. Então eu prefiro correr o risco de ser prepotente do que simplesmente invalidar o que eu estou fazendo. Mas a pessoa não se deu por satisfeita não. Ela disse, você não entendeu, eu quero uma obra séria. Eu digo, olha, mais sérias do que as minhas, que eu conheço só Allan Kardec, e ele não falou do assunto. Também eu não fico por baixo de jeito nenhum. No mínimo ele deve ter ficado, quer dizer que esse cara está se nivelando com Allan Kardec. Se ele me perguntasse, eu digo, até que enfim você entendeu? Até que enfim. Por que eu tenho que me nivelar por baixo? Fala sério. Não tenho por que me nivelar por baixo.
Se por acaso um dia eu quiser ser repórter do TV, eu vou dizer que eu sou o quê? Glácia Marilac, está ali, eu estou lá em cima. Não vou estar embaixo, mas de jeito nenhum. Não, mas Glácia já tem muitos anos, já tem. Pois é, eu estou aí, ó. E se ela não cuidar, eu passo. Então, a gente que fica nessa falsa humildade, ai, quem sou eu? Não, eu não posso. Claro que eu não posso. Eu não tenho a capacidade de chegar lá por enquanto, mas me aguarde que eu estou no caminho, né? E vamos. Então o esplênico, e o engraçado, né? Esse esplênico que está aqui enviesado, eu nunca li em lugar nenhum também não. Não existe nenhuma obra. Aí diz, mas como é que você chegou a essa conclusão? Graças a Deus, em magnetismo eu sou teórico e prático. Porque se eu fosse só teórico, eu não teria ousadia de dizer isso, porque como era que eu ia evidenciar? Mas na hora que eu faço a teoria, eu trabalho com a teoria e trabalho com a prática, bom, então você localiza aqui o esplênico, venha, tá bom, tem certeza que você está no esplênico? Tem, então cerque o esplênico, cerque ele todinho, sinta, procure ver onde é que ele está. Onde é que está o ponto central dele? Veja a meia distância, veja a longa distância, tenta pegar ele bem aqui. Depois que o esplênico foi encontrado aqui, aí surgiu a outra teoria. Bom, se o esplênico está aqui, o verso do esplênico estaria aqui, fazendo 90 graus. Mas é interessante, se ele estiver fazendo 90 graus, ele está contra os outros, porque todos os outros estão a 180 graus. Mas não tem problema, não vamos brigar. Põe o paciente de costa e tenta atacar o esplênico por aqui, e depois tenta atacar como se fosse 180 graus. Portanto, ele está saindo, vira aqui agora para mim. Portanto, ele está saindo aqui. Então ele está lá, passando aqui e sai daqui. Experimenta. Porque quem trabalha com magnetismo tem momentos que você tem que trabalhar nas frente, às costas, de lado. Então não sei o que você vai trabalhar. Você vai gastar o quê? Vai gastar 15 minutos? Gasta 16 para poder de você fazer um teste. Gasta 17, que é dentro de 15. Se você aumenta 20%, você pode ir de 15 para 18 minutos. Você não aumentou nada, aumentou 20% só de tempo só para poder pesquisar. Mas a gente quer o prato pronto e depois reclama de que o prato não veio com filé. Lógico, você quer prato pronto, ele vem com, é para colocar dentro. Mas na hora que você quiser, você vai e escolhe. Então vamos, está aqui o esplênico. Qual é a relevância disso? A relevância é porque quanto mais eficiente você quiser ser, isso, lógico, tratando de forma absoluta a questão, que nem tudo é absoluto. Mas quanto mais eficiente você quer ser, mais de topo você alcança o centro que você quer operar. Não tem jeito. Então o seu centro está aqui, nesse canal. Você quer trabalhá-lo objetivamente, pegue ele objetivamente. Semana passada eu falei, muita gente se equivoca porque já começa com os braços totalmente distendidos e quando precisa abrir já não tem mais espaço. Porque aí você termina abrindo lateralmente e aí perde a emissão dos fluidos. Daí até nisso a gente precisa ter um pouco de atenção. Em vez de começar com o braço 100% distendido, vai com ele recolhido e vai abrindo para poder manter o plano de ação. Na nossa prática a gente vai fazer um exercíciozinho para tentar estabelecer esse padrão. Neste exercício praticamente todo mundo terá que vir junto a uma maca, não para deitar, mas para poder a gente fazer um exercício na maca, para a gente entender como na prática a gente pode fazer isso melhor. Óbvio que aqueles mais conservadores vão dizer, olha só o que está acontecendo, em vez de ficar agora está alisando uma maca. Pois é, se você alisar e entender o porquê, depois quando você tiver um paciente, aí você vai saber como fazer sem sofrer perdas.
Não, mas o que interessa? Eu não posso fazer assim? Pode. Só que você poderia fazer, por exemplo, 30 movimentos, agora você vai fazer 50 para chegar no mesmo ponto. Qual é a vantagem? E se você aplica vários passos, você sabe que quanto mais movimentos, mais fisicamente você vai ficar cansado. Já que você vai fazer, faça com eficiência. Porque o consumo de energia que você vai ter para fazer um movimento eficiente e um deficiente é o mesmo. Então vamos ver se a gente pelo menos sai primeiro sabendo o porquê e depois como fazer. Como fazer um bom movimento sem grandes prejuízos. Eventualmente, às vezes pelo excesso de cansaço, a gente começa a relaxar e aí as mãos começam a sair, o movimento começa a ficar imperfeito. E aí é bem fácil. Aqui no Leão, como nós temos questionários de avaliação em todos os passes magnéticos, e já há muitos anos, não veio só do Leão, antes do Leão era no Grupo Espírita Allan Kardec, e antes do Grupo Espírita Allan Kardec era na própria Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ou seja, já tem aí pelo menos uns 30 anos que a gente avalia o magnetismo. Aí você vê a pessoa que vai receber o passe mais lá na frente, de repente recebeu, foi o 5º de um passista, e na outra semana com o mesmo passista você foi o 13º paciente, você vai dizer, nossa, o passe de hoje foi muito fraco. Sim, foi fraco porque há um desgaste físico. Então, quanto melhor você fizer, mais você se preserva para o que você tem que fazer. E quanto mais mal feito, mais desgastado você vai chegar lá. Você já não consegue mais nem movimentar os braços. Aí vem a velha ideia, mas a gente não podia fazer tudo só com a mente? Sim, a gente vai voltar para um velho modelo. E qual é o velho modelo? É aquele modelo que a gente finge que faz e o outro finge que ficou bom. E esse modelo eu acho que ele já se esgotou. Como terapia, para que ninguém entenda que eu estou generalizando mais, como terapia, você tem que ter uma certa objetividade. A gente, só para comparar o movimento de fisioterapia hoje, por conta dos custos que são muito altos, por conta dos planos que pagam muito pouco, por conta dos fisioterapeutas que não ganham quase nada, a gente vai fazer uma sessão de fisioterapia. Quando você imaginava que ia ter um fisioterapeuta, ele no primeiro dia diz, olha, você vai fazer isso, eu vou colocar essa máquina, quando ela apitar você desliga aqui, e você pensa que ele está ensinando você a ficar sabendo como é que é. Não, é porque na próxima sessão em diante ele nem vem perto de você, porque ele não tem você para atender. A cada hora ele tem que atender 15, 20, e aí não dá jeito. Aí o que vai acontecer com o nosso passe? A gente vai ter que atender tanta gente, e tão cansado, tão mal feito, que daqui a pouco o paciente diz, não, esse negócio não funciona, e não funciona mesmo, porque felizmente pede cuidado, zelo, vontade de fazer e saber. Allan Kardec usou muito uma palavra, vontade, uma palavra não, uma adjetivação, uma sequência treina, vontade convenientemente dirigida. Aí muita gente pensa que é só vontade. Ah, mas eu tenho vontade. Sim, tem que ter vontade, uma vontade conveniente. Como é que você sabe que algo é conveniente? Se você souber como, porquê e para quê. E dirigida, você vai dar um encaminhamento. Porque muita gente tem vontade aleatória. Ah, minha vontade era que o mundo fosse outro. É lindo, só que isso não vai mudar em absolutamente nada, porque o que você vai fazer com isto? Você tem que fazer alguma coisa. Dona Dagmar, que foi quem fundou essa casa, ela era muito interessante. Ela aceitava a sugestão de todo mundo, e todo mundo tinha sugestão. A pessoa chegava aqui com a sugestão, Dona, por que a senhora não faz assim? Mas assim como? Assim, aí a senhora constrói aqui e depois faz. Ah, tá bom, faça assim, coloque isso aí num papel. Não, mas eu estou, não, coloque num papel. Olha, com esse pedido para colocar num papel, 80% acabava ali mesmo. Porque as ideias vêm, mas ninguém quer nem ao menos o trabalho de escrever. Tá bom, olha, Dona Agmar está aqui. Diz, mas está muito bonito isso. Você vai começar a fazer isso quando? Aí ia matar os outros 20%.
Ele disse, você tem uma ideia, a ideia é boa, você sabe como fazer, então venha fazer. É aqui mesmo, venha. A pessoa, não, mas eu não tenho tempo. Não, então se você não tem tempo, não pode, você que sabe como é, então a gente espera, no dia que você tiver tempo, aí você... Propaganda da Caixa, venha. Aí a gente não vem. Então às vezes a gente tem a maior discussão, olha, quando eu voltar daqui para minha cidade, eu vou abrir o centro lá, se quiser eu faço, se não quiser eu faço do mesmo jeito. 2 meses de briga depois, o jeito teve foi de fechar. Fechar o quê, menino? O negócio complicou. Complicou por quê? Complicou porque é pesado, não é fácil. Centro esplênico. Quando a gente fala sobre depressão, que foi um dos primeiros, não conflitos, mas foi um dos primeiros pontos em que basicamente discordamos do que estava estabelecido pela ciência médica e pela ciência psiquiátrica, que é médica também, e pela própria psicologia, e mais ainda, pelo próprio discurso dos religiosos aí na frente capitaneando, os espíritas. A depressão está aqui e não aqui. E esse foi um problema. Por que eu tive o tupete de enfrentar? Porque eu sofri e eu venci. Porque se eu não tivesse sofrido depressão, primeiro tudo, nem ia lutar por isso. Eu ia acreditar também que o negócio era lá em cima. E depois eu pude medir os resultados. E ninguém tinha medido porque eu não estava em livro nenhum. Estava lá o esplênico lá totalmente desestruturado. Vamos reestruturar o esplênico. Como? Aí você vai começando a estudar e vai começando a tentar entender. Até que um dia cai as fichas todas e você percebe. Ora, um centro que administra o baço, o pâncreas, o fígado, as glândulas suprarrenais, aqui nas costas, um centro desse ele não pode ser insignificante. Como é que esse centro é insignificante? Só administrar o fígado, se ele cuidasse exclusivamente do fígado, já era de uma importância fenomenal. Mas aí a gente deixou esse centro de fora. Num seminário que eu fiz, uma psicóloga foi quem disse, o esplênico é o sistema responsável pelo filtro do organismo. Tudo isso aqui, em tese, nós poderíamos dizer que baço, pâncreas, fígado e os rins também, né? Não são só as suprarrenais, os rins, com exceção das suprarrenais, que são glândulas, tudo isso aqui faz filtragem, de uma forma ou de outra filtro. Quando a pessoa me disse isso, você projeta como foi que eu fiz, eu digo, peraí, se é filtro, então ele filtra as emoções. E aí eu me lembrei lá da história clássica da medicina, quando na época a gente só lidava com o fleuma, que a gente tudo era associado ao sistema sanguíneo, à corrente sanguínea, toda e qualquer doença era no sangue, daí se usar tanto as sangrias, as ventosas que tiravam sangue. Tinha pessoa que morria porque tirou tanto sangue para ver se a doença ia embora, que a pessoa morria sem sangue. Então naquela época até foi dito isso como uma piadinha de mau gosto, mas na época era verdade. Os pobres nunca agradeceram tanto por ser pobre, porque como eles não podiam pagar os tratamentos, não sofriam essas sangrias e portanto resistiam. E os ricos, como iam para os grandes médicos, que ficava, faz mais uma sangria, faz outra e faz outra, morria sem sangue. Então, tudo isso passando por esse sistema, que nós poderíamos também chamar de sistema hemático de alguma forma. Aí o que era que eles diziam na época? Quando você está muito nervoso, muito aborrecido, você está com a ação da bile. Tanto que muita gente era chamado fulano está biliático ou está fleumático. Eram expressões que se usava para dizer excesso de bile do fígado ou excesso de bile negra, que durante muito tempo se atribuiu a bile negra ao pâncreas, mas depois alguns preferiram atribuir ao baço. O fato é que baço, pâncreas e fígado está ali todo um sistema. E os rins entram por trás fazendo toda a filtragem. E aí, hoje, já refletindo um pouco mais à frente com o esplênico,
nós encontramos as benditas enfermidades do sistema linfático. E paralela e associadamente, o sistema de imunidade. Então a nossa imunidade está baixa. Você vai olhar quem? Pode olhar quem você for, está lá o esplênico comandando a festa. Minha imunidade está baixa, porque eu sofri um acidente, porque eu me degenerei em drogas ou em vícios, porque eu tenho dormido pouco, porque eu pode arranjar o motivo que for, está lá o esplênico pedindo socorro. Se toda enfermidade, eu estou dizendo toda porque como nada é 100% absoluto, mas quando a gente diz toda, está dizendo grande conjunto. Se todas doenças das nossas defesas, atribuídas às nossas defesas, quando você investiga no paciente e está lá o esplênico sofrendo, como é que este centro passou tanto tempo menosprezado? E aí, se alguém me perguntasse hoje assim, bem sinteticamente, Jacó, a pessoa não pode fazer nada além do que 1 minuto numa cabine de passe com qualquer doente, seja ele do que for, e só pode fazer uma coisa, o que é que você aconselha? Despeça o esplênico. Pronto. Porque no mínimo você alivia um pouco o esforço que aquele centro está fazendo. Porque a pessoa tem um câncer no dedo do pé, o sistema imunológico tem que atender. A pessoa tem um tumor no cérebro, o sistema imunológico tem que ir lá. A pessoa tem uma crise de asma, tem uma crise de alergia, tem uma crise, o sistema imunológico está envolvido, está tudo lá no esplênico. E o que a gente faz com o esplênico? Nada. Não, aí a gente vai e passa só a mão e deixa para lá. Bom, você sabe que é só para passar a mão e deixar para lá, vai para o esplênico. Ah, mas aí não dá, porque o esplênico está aqui, né? A Ibira está sentado aqui e eu estou aqui. Como é que vai? E aí como é que vai aplicar o passe nele, se eu estou aqui juntinho dele, depois vai pegar aqui o meu? Ah, desse jeito aí, Jacó, então a gente vai ter que aumentar o espaço da cabine. Disse, não, você nem aumenta nem diminui, você veja o que você pode fazer para atender melhor o seu paciente. Não, mas o custo, não estou perguntando o custo, você quer atender o paciente ou o que você está querendo? Nem sempre as coisas estão juntas. E eu ponho, às vezes de uma forma bem grosseira mesmo. Não, mas e o paciente, se o paciente, esse paciente é a sua mãe, a sua mãe que está aí, e aí? Não, se fosse minha mãe, pois é, então considere que o seu paciente é a sua mãe. Aí a pessoa toma um susto. Não, Jacó, mas eu digo, pô, isso não é para trabalhar com amor, não é para fazer o bem. Mas aí só tem 2 cadeiras, uma coladinha na outra, então entra de 1 por 1. Entra de 1 por 1 e você tem um espaço da outra para trabalhar. Porque no fundo a gente fica encontrando objeção. É o tamanho da cabine, é o espaço, é o calor, é o frio, a gente encontra todo tipo de objeção, mas o problema não é esse, o problema é aqui. Quer resolver esse? Então vai resolver. Então eu tenho um problema, não tenho o que fazer, só posso fazer uma coisa se me perguntar hoje, em vez de eu dizer faça dispersivo geral, não, eu digo faça dispersivo no esplênico. Só que isso é uma medida super extrema, porque se você estabiliza um ponto e o restante fica tudo do jeito que está, ele vai desestabilizar de novo. Então, o ideal é que você pelo menos dispersasse o esplênico, depois dispersasse tudo. Então, eu estou colocando aqui de uma forma bem clara, para deixar bem enfático da importância do centro esplênico. É muito relevante na nossa vida orgânica, biológica, fisiológica e psicológica. Porque se as emoções, como já se sabia lá na antiguidade, depende dessa bile que vem da administração do esplênico, então, e aí eles chamavam de humores. Se os humores dependem desse funcionamento, entre aspas, fleumático, obviamente os nossos humores, portanto, estratificação para o campo psicológico, depende igualmente do mesmo centro. E aí tem uma hipótese que eu, querendo entender, né, na época que eu estava estudando isso, indignado, mas meu Deus, por que ninguém viu isso, que esse esplênico está para cá? Por que a gente não comenta? Por que aquele cara que escreveu o livro Passe falou assim, nem parecia que tinha notado nada e que não tinha?
Por que isso está assim tão de lado e a gente não faz nada? Depois que eu já cheguei a algumas conclusões, aí eu me perguntei a Deus, mas Senhor, peraí, por que esses centros são para frente e por que o Senhor colocou esse de lado? Porque não tem lógica. Obviamente que não tem lógica esse centro estar aqui para o lado. A lógica é que ele fique de frente também. O coronário tem uma lógica psicológica. O coronário se conecta com o mundo espiritual. Então, de alguma forma, a gente até entende naturalmente que ele abra para cima, buscando, mesmo que eu não acredite em Deus, acredite só na natureza. Então, para captar energias telúricas, para seja lá o que for. Então, eu teria uma necessidade de um centro abrindo para cima. Mas e esse aqui para o lado? Que é isso? Isso é uma deformidade. Num primeiro momento de ensejo, eu disse assim, é porque foi daqui que Deus tirou a costela para fazer Eva. Aí ficou descompensado, né? Não foi desse. O pessoal foi que disse, mas foi desse aqui. Aí botou o esplênico no lugar da costela. Mas como ele procriou, né? Aí terminou passando no DNA. E todo mundo hoje em dia vem com esse negócio aqui do lado. Por culpa de Adão. Mas tirando o espírito da brincadeira, por que isto? Se a natureza não faz nada que não seja favorável ao homem, então isto tem o seu favorecimento. Qual é o favorecimento? Todos esses centros a gente recebe os impactos e faz as emissões frontais, que normalmente a gente até tem uma expressão que a gente diz assim, fulano entrou de peito aberto. Não, pode ir, mas vá de peito aberto, vá com coragem. Ou seja, quando diz vá com coragem, a nossa imagem é abrir aqui. Então a gente vai. Ou seja, aqui aguenta impactos. Aqui se congestionaria. E congestionaria o quê? Os filtros. Olha que coisa interessante. E aí o que é que faz? Você perde os impactos bons que vêm. Você não absorve eles integralmente. Mas o que vier de pesado e equivocado, você também não recebe de chofre. Você recebe aqui e não aqui. Então o fato do esplênico estar de lado, acredito eu que seja uma defesa da natureza para o próprio homem. Para que você não ande se impactando com tudo que vem para você. Senão você recebe tudo de pancada. Imagina, você está assim, uma pessoa bonita como eu, vamos ser bem modestos, né? Aí você vem, se o meu esplênico fosse para cá, a pessoa quando olhasse, que coisa linda, pronto, congestionava. Aí não congestiona, a pessoa, que coisa linda, aí entra por aqui e dissipa, né? Então a inveja não pega. Eu sempre brinco, né? Mas não estou brincando não, estou falando sério. Então o meu esplênico, ele é de lado como mecanismo de defesa. Mas é um mecanismo de defesa que na hora da prática, agora você fica aqui de frente para mim, por favor, isso. Na hora da prática, a gente veio sofrendo milenarmente com isso. Por quê? Quando eu faço um passe, seja por que escola for, com movimentos rápidos, movimentos lentos, pontuações energéticas, seja como for, normalmente se privilegiou este plano. Esse centro alcançou alguma coisa? Lógico que sim, mas muito pouco em relação a esses. Aí imaginemos alguém que esteja em desestruturação energética e você quer estruturar. Vamos imaginar que a estruturação seja nos procedimentos dispersivos. Então, estou estruturando. Terminei. Confiro. Nossa, está tudo legal, tá beleza. Como eu só fiz aqui, cheguei aqui, tá bom, beleza. Aí ele sai bonzinho. Com um tempo relativamente curto em relação ao que foi feito, ele está descompensado outra vez. Tem várias hipóteses. Pode ser que ele tivesse um foco que não foi desfeito, pode ser que ele entrou em outro nível de desarmonia por outro problema, quer dizer, tem várias hipóteses, mas uma, ela está em qualquer delas. O esplênico não entrou no mesmo padrão de harmonia. Por quê? Porque enquanto esses centros receberam um tratamento frontal, ou seja, bem direto com o seu eixo, esse daqui não recebeu.
E a partir daí a gente tira a primeira grave reflexão prática em cima da teoria. Para eu deixar alguém bem harmonizado, eu tenho que harmonizar estes tanto quanto este, e tanto quanto este. As costas também passou, hoje eu estou bem, tá nas costas. Não adiante o carro na frente dos bois, vamos com o carro. Você não tinha falado em Berlândia? Pois não é, rapaz, esse pessoal é apressado, né? Ó, Roberto se sentiu aqui desconfortável, que você falou primeiro que ele. Roberto já se preparou ali umas 3 vezes, mas ela entrou primeiro, ó. Pessoal de Berlândia. Então, este é um problema que nós já podemos resolver, e eu digo sempre isso em todo seminário. Por mais curto que seja o seminário, eu digo, bom, quer melhorar o que você está fazendo na sua casa? Lembre-se, você tem um plano de centros frontais, você tem um inclinado e você tem um que está apontando para cima. Fazendo isso, você já dá uma melhorada, é uma alavancada grande dentro de tudo que você faz. Porque tem muitas casas, inclusive, que dizem assim: você faz 3 movimentos num centro, no segundo centro e no terceiro centro, e escolhem só 3. E alegam o seguinte, de que esses 3 são suficientes para harmonizar os outros. Imaginemos, muitos deles dizem frontal, laríngeo e gástrico. E muito, não sei porquê, não mexa nem no coronário, nem no cardíaco, nem no genésico. Eu não sei qual é a razão. Eu acho que é porque o pessoal já perdeu a libido, então não precisa mais mexer no genésico. O coração é insensível e a cabeça não pensa. Então faz só nesses 3, né? Porque não tem outra lógica. Qual é a lógica? Falando sério, qual é a lógica para dizer que só aplica em 3? Eu não entendo. E aí os que reduzem, os mais reducionistas ainda, vão só para 1. Aí se aplica só no coronário. Que Deus me perdoe, eu acho que isso é de um assinte desproporcional. Nós aqui no Leão, pelo fato de termos entrevistas, a gente sabe que é alto o número de pessoas que não suportam que ninguém pouse a mão no alto da cabeça. É alto o número. Aí você pega uma pessoa que tem problemas no coronário, você fica ali, só pode, não pode movimentar, não pode, põe a mão ali em cima. Se você não é magnetizador, ou seja, se você não exuda fluido magnético, menos mal. Agora imagina, pede a João, aquele volume abdominal que ele tem, aquilo é concentrado fluídico. Ele fizer 5 minutos de concentrado no coronário de um triste que ficar embaixo, eu tenho até pena. E aí não adianta você alegar de que alguém deu a ordem. Pouco importa se deu ou deixou de dar a ordem. O problema é que vai fazer mal a alguém. Se você quer mexer só no coronário, então que seja de forma dispersiva. Mas normalmente para mexer só no coronário, você não pode movimentar as mãos. Aí se não pode movimentar as mãos, aí fechou tudo. No único caso, aí eu digo, se você não pode movimentar as mãos, se só para mexer só no coronário, então fique com a mão para baixo e fique rezando. É melhor que você faz, reze. Aí você entra mesmo para a teoria de que a intenção é que vale. Bom, então você reze e faça o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Temos então essa necessidade premente de fazer no mínimo isto como elementar nos passes, se quisermos ajudar de alguma forma. Só que isto não é um tratamento. Você chegar e fazer dispersivo nos frontais, envolvendo o coronário e também no esplênico, isso daqui você está buscando o que nós chamamos de harmonização ou de equilíbrio. Harmonizar, equilibrar o paciente. Ou, como alguns dizem, colocar os centros de força, os chakras, como queiram, colocar eles em relação uns com os outros. E aqui eu vou fazer um outro gancho. Se eu passando a mão, eu sinto que você está desorganizado,
Mas eu não sei como, mas eu sei que você está desorganizado. Se você sabe isso, então você tem a obrigação de saber o depois. Se eu estou desorganizado, nossa, eu estou sentindo aqui, está tudo desorganizado, tá? E o que é que você vai fazer? Bom, eu vou fazer só um específico. Faça. E aí depois vai. E aí organizou. Ah, mas eu não sei, eu não tenho tato. Tem, porque você já sabia que estava desorganizado. Se você sabia que estava desorganizado, então preste atenção que você vai saber os outros. Óbvio que à medida que a gente for treinando, avançando, experimentando, a gente vai ter, bom, eu estou sentindo agora que a primeira é o laríngeo, não está bem conectado com o esplênico. Não, você sentiu, mas não está bem conectado como? Não, é como se a energia daqui que teria que passar por lá não está passando. Então vá, despeça um, despeça o outro, faz dispersivo entre os dois. Vai variando as técnicas até que você chegar. Ah, agora está aqui, ó, está passando a energia bem, beleza. Fora disso, é irresponsabilidade nossa. A pessoa que vem, creiam nisso, creiam porque todos nós aqui somos e já fomos pacientes. As pessoas que vêm receber passe com você, elas vêm acreditando que você sabe o que vai fazer. E esse é o princípio da verdade. Se alguém acredita em você e está lhe procurando e você finge que sabe e não sabe, você está faltando com a verdade. Você não precisa entender tudo, mas você precisa ter segurança do que você está fazendo. Não, mas então eu nem vou fazer, porque como é que eu vou saber? Bom, se você não fizer, você não vai saber nunca se você sabe ou não sabe. Começa logo por aí. E depois que você não sabe, se você quiser, você procura saber. Vou dar o mesmo nome da mesma pessoa em referência, João. O João não tinha tato nenhum, tato zero, tanto que ele quase mata a mulher dele no primeiro passo que ele aplicou na vida dele. E para não ter dúvida, pegou a mulher dormindo de costa, aí disse, seja lá o que Deus quiser, e mandou brasa. Não, a pessoa que falou na palestra disse que bastava pegar a cascavel, olha que referência boa. Você pega a cascavel e põe a mão ali por um Pai Nosso. Ele disse, mas um Pai Nosso é pouco. Ah, ele deve ter feito uns 3 ou 5. Ele mandou braço, fez não sei quantos Pai Nossos, olha que boa intenção. A mulher foi para o hospital, voltou do hospital e voltou para o hospital de novo, porque as dores nas costas não passavam. E aí ele diz, rapaz, minha mulher é muito triste, porque ela até hoje não quer receber passos comigo. Pois é, ela não entendeu que ele estava bem intencionado. Mas não é legal isso? Você com a maior boa intenção, querendo ajudar a pobre coitada, aleja, manda para o hospital e depois ela não aceita o argumento, né? Se vocês estão pensando que é brincadeira, escuta a história de João contando, que é pior do que o que eu estou falando, é mais grave. E ele, como é descarado, ele diz quem ensinou, diz onde foi, diz tudo. Se só a intenção resolvesse, estava resolvido. A mulher dele nunca teria tido dores. E olha, veja bem, fez uma imposição, sem sentir nada, mas rezando o Pai Nosso. Como é que você vai dizer que essa pessoa não tinha boa intenção? Então o caso de João é um bom exemplo de que só a boa intenção, não. Aí eu volto para Allan Kardec, tem que ter uma ação convenientemente dirigida. Ele dirigiu e teve vontade, mas foi inconveniente, concentrou demais um poder magnético que ele não sabia que tinha. E aí, como fica? Temos uma amiga que faz tratamento aqui conosco, que João aplicou um passe nela, disse assim, Jacó, o senhor aplicou passe nela? Eu disse, não. Ele disse, mas ela está com a depressão, mas dá uma examinada na perna dela, porque tem um trombo, porque era eu quem ia fazer o passe seguinte. Eu digo, tá legal. Aí eu disse assim, mas João, a gente está trabalhando depressão. E disse, mas nas pernas. Aí eu entendi o recado deles. Bom, depressão a gente não concentra nem nada, mas nas pernas, no máximo que pode a pessoa ficar aleijada, isso não é problema, né? Com depressão aleijado dá tudo certo. E aí eu fui aplicar o passe, eu já estava terminando, tinha me esquecido, quando de repente eu fui fazer essa harmonização, ela estava de bruços, quando minha mão passou pelas pernas, aí eu senti alguma coisa, mas como estava passando muito rápido, não deu para perceber, aí eu me lembrei dele, eu disse, deixa eu ver, aí na hora eu fiquei até meio com raiva, né? Eu disse, rapaz, ele podia ter simplificado meu trabalho, ter dito é na perna X ou Y, né? Aí agora eu vou ter que ir procurar qual é a perna. Tá bom.
E aí estava lá, digo, bom, rapaz, o negócio aqui é pior do que um trombo. Ele disse que era um trombo, mas isso é mais do que um trombo. E ela estava com um vestidão daqueles que vai até os pés, né? Então não era visual de jeito nenhum, não tinha nada visual. E estava lá, mas era um caroção desse tamanho. E eu imaginei que era um caroço fluídico, eu não imaginei nunca que fosse físico. Aí quando terminou, ela sentou, disse aí, ela disse, nossa, eu estou com minhas pernas pesando 1 tonelada e está doendo. Eu digo, a esquerda? Ela disse, você é bruxo? Eu disse, não, foi porque eu mexi na sua perna esquerda. Eu disse, olha, aí ela levantou o vestido e mostrou, né? Aí ela disse, pega aqui, mas era um nó, mas era grande, era como como é que dá o nome? Um furúnculo, mais forte, agora interno, duro. E eu passei, nossa, eu digo, olha, pois eu mexi aí, e eu acho que vai doer. Ele disse, vai doer não, está doendo. Eu digo, mas vai doer. No dia seguinte me encontrei com ela de novo, ela disse, eu quase não dormi, mas doeu muito. Eu digo, mas passou a dor? Foi, agora de manhã passou. Eu disse, pois é, era a reação esperada. Mas aí vamos de novo. Aí fiz o segundo passe, no outro dia ela voltou, foram 2 passes seguidos, 2 dias seguidos. No outro dia ela voltou, ela disse, eu quero lhe mostrar a minha perna. Bom que o marido dela estava assim do lado, eu digo, olha esse negócio.